Fala, meu povo, choque de conhecimento, trazendo mais um vídeo, e hoje nós vamos falar sobre equação de primeiro grau. Primeiro, relembrando, caso alguém tenha esquecido, o que é uma equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau é quando a gente tem duas equações e no meio delas o sinal de igual, mostrando que as duas possuem o mesmo valor, e em pelo menos uma dessas equações tem uma incógnita. E o que é uma incógnita? Uma incógnita é a letra no meio dos números. Por exemplo, desse lado aqui, nós temos 2x menos 3. Aqui a gente tem uma incógnita. A gente tem uma letra junto com os números. Falando nisso, esse primeiro lado é chamado de primeiro membro. Esse segundo lado é chamado de segundo membro. E o objetivo aqui, é óbvio, é descobrir o valor da letra. Nesse caso aqui a letra é um x, descobrir o valor de x. E como que a gente faz para resolver esse tipo de questão? Uma equação de primeiro grau. Como que a gente resolve para descobrir o valor de x? É bem simples. O primeiro passo é deixar em um dos lados do sinal os números que contêm letra e do outro lado os números que não contêm letra. Como aqui no primeiro membro a gente tem número que contém letra, para essa questão aqui, vou deixar do primeiro lado, no primeiro membro, os números que contêm letra. E vou deixar do segundo lado, no segundo membro, os números que não contêm letra. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente para resolver esse tipo de questão é isso, fazer essa separação. Mas e agora, como que eu faço essa separação? É bem simples. O sinal de igual, como eu falei, mostra que os dois membros têm o mesmo valor. Imagina como se esses dois membros estivessem em uma balança equilibrada. Se os dois membros têm o mesmo valor, significa que a balança tem o mesmo peso, está equilibrada. O meu objetivo vai ser esse, manter o equilíbrio na balança. Exemplo, se eu acrescentar um desse lado aqui, colocar mais um, o que vai acontecer? Vai ter um desequilíbrio na balança, porque eu acrescentei de um lado. E se eu acrescentar um desse lado aqui também? A balança volta ao equilíbrio, certo? Acrescentei mais um em cada lado, acrescentei o mesmo valor em cada lado, a balança continua no equilíbrio. Temos que ter isso em mente. Tudo que a gente acrescentar de um lado, a gente também acrescenta do outro. A balança, assim, continua em equilíbrio. E agora, com tudo isso em mente, como que a gente vai resolver essa questão? É bem simples, é só usar o raciocínio lógico. Como eu falei, no primeiro membro, eu vou deixar os números que contêm letra. Então, o que eu vou deixar aqui é o 2x. Eu preciso tirar esse menos 3 daqui. Como que eu faço para tirar o menos 3 daqui? Eu posso anular esse menos 3, colocando nesse lado aqui mais 3. Menos 3 mais 3 vai se anular. Sendo que, para eu colocar desse lado aqui mais 3 e a balança ainda assim continuar em equilíbrio, o que eu vou ter que fazer? Desse outro lado aqui, também vou ter que acrescentar o mais 3. Então eu coloco os mais 3 dos dois lados. E como eu acrescentei exatamente o mesmo valor dos dois lados, a balança continuou em equilíbrio. Agora é só eu resolver desse lado aqui. Menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 se anula, some. Fica só o 2x. Teve interferência no valor? Não teve. Veja bem, dessa vez eu não interferi na balança, porque eu não acrescentei nada. Só resolvi uma conta que já existia. Quando a gente resolve em um dos membros uma conta que já existe, a gente não interfere no peso. Só interfere no peso quando a gente acrescenta algo. Agora vamos aqui para o segundo membro. 21 mais 3 igual 24. Deu 24. A mesma questão. Não interferi no peso. Eu resolvi uma conta que já existia. Não acrescentei nada. Simplesmente resolvi a conta, não interferi no peso. Ficou então 2x igual 24. 2x é a mesma coisa que 2 vezes x. Sempre que a gente tem um número junto com uma letra, sempre é aquele número vezes a letra. Automaticamente tem um sinal de vezes. Se aqui a gente tem 2x, automaticamente é 2 vezes x. Então fica desse lado aqui 2 vezes x igual a 24. Sendo que a gente precisa descobrir o valor de x, de 1x. Como que eu faço para descobrir o valor de 1x? Se aqui eu tenho 2x, eu vou dividir
para 2. Eu dividindo para 2, eu vou ter o valor de 1x. Então, eu vou acrescentar desse lado aqui, dividido para 2. Veja bem, agora eu acrescentei algo. Se eu acrescentei de um lado, eu preciso acrescentar do outro para que a balança continue em equilíbrio. Então, eu vou acrescentar aqui, dividido para 2. Agora é só eu resolver a conta. 2x dividido para 2, 1x. E quando a gente tem o número 1 na frente de uma letra, a gente não precisa colocar esse número 1. Coloca só a letra, já fica entendido que tem o número 1 ali na frente. E lembrando, dessa vez a gente não interferiu no peso, porque agora a gente não acrescentou nada, só resolveu uma conta que já existia. Agora vamos resolver a conta desse lado aqui. 24 dividido para 2, dá 12. Também não interferimos no peso da balança, porque a gente não acrescentou nada, só resolveu uma conta que já tinha. E assim ficou, de um lado x, sinal de igual, do outro lado 12. Como a gente manteve a balança em equilíbrio, essa afirmação de igualdade é verdadeira. X igual a 12. Resposta aqui, x igual a 12. É assim que a gente resolve esse tipo de questão, equação de primeiro grau. Agora essa outra questão aqui. 2x mais 4 igual a 10. Como o número com letra está no primeiro membro, vou manter no primeiro membro os números com letra e no segundo membro os números sem letra. Agora então vamos resolver. 2x mais 4 igual a 10. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse mais 4 daqui. Já que eu vou manter aqui só os números que tem letra, preciso fazer esse mais 4 sumir. Como que eu faço esse mais 4 sumir? Eu acrescento desse lado aqui menos 4, porque mais 4 menos 4 vai se anular, o 4 vai sumir. Se eu acrescentar de um lado menos 4, para a balança continuar em equilíbrio, eu também preciso acrescentar do outro lado menos 4. Então vai ficar desse lado aqui 2x mais 4 menos 4, igual 10 menos 4. Mas você reparou o que acontece aqui? Para eu tirar o mais 4 daqui, eu preciso acrescentar o menos 4 aqui. E como a gente sabe, do outro lado também acrescentamos o menos 4. Esses dois aqui, mais 4, menos 4, vai se anular, vai sumir. E desse lado ali vai continuar o menos 4. Basicamente, a gente pega esse 4 daqui, que está com o sinal de mais, e bota ele para o outro lado com o sinal de menos. É por isso que se costuma falar que quando a gente troca o número de lugar, passa ele para o outro lado do sinal, ele vai com um valor invertido. Era mais 4, do outro lado vira menos 4. Vou dar um outro exemplo parecido aqui embaixo. 2x menos 5, agora vai ser menos, igual a 10. Como que eu tiro esse menos 5 daqui? Para o menos 5 sumir, eu vou acrescentar mais 5, porque menos 5 mais 5 vai se anular. Porém, o que eu acrescentei de um lado, eu também preciso acrescentar do outro lado para a balança continuar equilibrada. Se aqui eu coloquei o mais 5, desse lado aqui eu também preciso acrescentar o mais 5. Esse menos 5 com esse mais 5 vai se anular, vai sumir, e esse vai continuar. Reparou? É a mesma coisa que eu tirar o número que estava aqui, jogar ele para o outro lado do sinal, porém invertendo o valor. O que era mais vira menos e o que era menos vira mais. E isso também serve para vezes e dividir. Se eu trocar de lugar, jogar para o outro lado do sinal, eu inverto. O que é vezes vira dividir e o que é dividir vira vezes. Tendo isso em mente, para facilitar fazer a conta, a gente pode simplesmente jogar o número de um membro para o outro, invertendo o sinal dele. Mas agora vamos voltar para a conta cá de cima e terminar de resolver do jeito que estava. 2x igual 10 menos 4. 10 menos 4, 6. Mais uma vez, não interferimos no peso da balança, porque a gente resolveu uma conta que já tinha, não acrescentou nada. 2x, para eu ter 1x, eu divido aqui por 2, porque eu dividindo 2x para 2, eu vou ter o valor de 1x. Se eu acrescentei aqui dividido para 2, do outro lado também tenho que acrescentar dividido para 2.
para manter o equilíbrio na balança. 2x dividido para 2 igual a 1x. Como eu já falei, não precisa colocar 1 na frente, fica só o x. Desse outro lado aqui, 6 dividido para 2, 3. Resposta, x igual a 3. Agora vamos resolver essa questão aqui. Porém, dessa vez, eu vou fazer aquele esquema de trocar os números de lugar de um membro para o outro, e os números que eu trocar de um membro para o outro, eu vou trocar o sinal, vou inverter o sinal. Então, eu vou reescrever essa conta aqui embaixo. Primeiro membro, segundo membro e o sinal de igual no meio. O 2x, eu vou deixar ele no primeiro membro, então ele não interferiu o sinal, porque ele continuou no primeiro membro. Como eu não tenho mais nenhum número com letra, o primeiro membro parou aqui, 2x. Agora eu vou passar para o segundo membro. Primeiro, eu vou pegar o valor que já está no segundo membro, porque aí eu não vou mudar o sinal. O 16, que é positivo, quando não tem o sinal na frente, é a mesma coisa de ter o sinal de mais 16. O 16 vai continuar sendo 16. O menos 3 vai continuar sendo menos 3, porque eles já estavam no segundo membro. Agora eu preciso pegar os números do primeiro membro, que não contém letra, e jogar para o segundo membro. Eu vou pegar o mais 3, como ele tem o sinal de mais, ele vai ser invertido para o sinal de menos. No segundo membro ele vai virar menos 3. E vou pegar o mais 2, ele vai ter o sinal invertido. No segundo membro ele vai virar menos 2. E assim a nossa conta ficou 2x igual 16 menos 3 menos 3 menos 2. É só a gente resolver a conta. Desse lado aqui, 16 menos 3, 13, menos 3, 10, menos 2, 8. Interferiu no peso? Não interferiu, porque a gente resolveu uma conta que já existia, não acrescentou nada. Então ficou 2x igual a 8. Agora, como que eu resolvo 2x igual a 8? Eu poderia fazer como das outras vezes, dividir o 2x por 2 e, para manter a balança no equilíbrio, dividir o 8 por 2. Porém, dessa vez eu vou fazer diferente. Como eu falei, quando a gente tem um número seguido de uma letra, é a mesma coisa de ter um sinal de vezes entre eles. 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, ou seja, esse 2 está multiplicando. Eu vou jogar esse 2 que está multiplicando lá para o outro lado do sinal de igual. Quando eu troco ele de um membro para o outro, o que eu faço? Eu troco o sinal. Como de um lado ele está vezes, do outro lado ele vai ir dividindo. Então desse lado aqui ele vai ser dividido para 2. Então fica x igual 8 dividido para 2. Eu resolvo essa conta aqui, 8 dividido para 2, 4, x igual a 4. Essa é a fórmula para resolver equação de primeiro grau. Eu quis trazer aqui bem detalhado, do jeito que eu fiz, com números simples, porque a base aqui nesse vídeo foi ensinar a fórmula. Agora que a gente já aprendeu a fórmula, nos próximos vídeos eu vou estar trazendo novas equações de primeiro grau, novos desafios, onde nós vamos estar usando a fórmula que a gente acabou de aprender para resolver cada um dos desafios. Então, como eu costumo pedir, se gostou desse vídeo, deixe aquele like. Se quiser aprender sempre mais, fica de olho por aqui e até a próxima.